capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Estou tão feliz que hoje eu lembrei dos meus óculos. Então, eu enxergo todas as letrinhas aqui. Marcos 4, a partir do versículo 35. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram num barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a gente lê o capítulo 5, versículo 1 também. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Nós paramos aqui. Vocês podem ler essa mesma passagem lá em Mateus e Lucas também. Para quem não sabe, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, deixa eu tirar que aí eu enxergo vocês. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os evangelhos, ali onde é relatado sobre a vida de Jesus, o ministério dele, sobre a morte e a ressurreição. Então, nós encontramos os mesmos fatos em vários desses livros. Mas eu quero pensar um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre vamos para o outro lado, sobre o contexto aqui. O que estava acontecendo antes de Jesus falar para os discípulos ali no versículo 35? Vamos para o outro lado. Se vocês olharem ali no capítulo 3 de Marcos, vocês vão ver que Jesus, ele estava no comecinho do ministério dele. E ele já estava, como diz os adolescentes, os jovens, meus filhos, ele estava causando. Eu falo assim, causando o quê? Ele estava causando um alvoroço. Ele estava começando o ministério dele e as pessoas estavam vindo de todas as regiões para ver quem é esse Jesus. O que ele está fazendo, o que está acontecendo. E quem que estava de olho nele também? Os fariseus. Parece que não tinha mais nada para fazer na vida, né? Será que eles estudavam mesmo, gente? Porque eles tinham tempo para ouvir fofoca, fofocar, ir atrás das pessoas, perseguir as pessoas. Nossa, esse povo acho que tinha mais de 24 horas no dia, viu? Eu não sei. Mas os fariseus estavam acompanhando e de olho em Jesus, para ver se ele ia fazer alguma coisa errada. Para eles terem motivo de perseguir a Jesus. E como Jesus já estava causando, claro, ele foi chocando todo mundo. Logo num sábado, o que ele faz? Ele cura o homem da mão ressequida na frente dos fariseus. E aquelas pessoas todas que estavam ali viram quando aquele homem que tinha uma mão ressequida, eu não sei te dizer ao certo o que quer dizer isso que ele tinha a mão ressequida, mas ele falou e essa mão foi como uma mão normal. Eu imagino que talvez era uma mão pequena, mirrada, e ela só se tornou em uma mão normal. Isso foi visível aos olhos de todo mundo. Jesus estava curando. Ele encostou no leproso. E em vez dele ser contaminado, o leproso foi limpo.
É isso que acontece quando entramos em contato com Jesus. Nós somos transformados. E era isso que Jesus estava fazendo. E aqueles fariseus ficaram irritadíssimos com Jesus. Agora nós temos motivo para ir atrás dele. Agora nós temos motivo para perseguir esse homem que está causando tanto alvoroço. E as pessoas vinham de todos os lugares. Vamos ver lá em Marcos capítulo 3, eu acho que o versículo 7. Deixa eu ver aqui. O versículo 7 fala assim: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vindo da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Jesus era a celebridade do momento. Ele era, eu até escrevi a palavra aqui que eu não lembro, é o influenciador daquele momento. Era o que estava no top, todo mundo estava ouvindo falar. Eles estavam fazendo coisas maravilhosas e as pessoas estavam vindo. Isso era só o começo do ministério dele. As pessoas estavam se ajuntando perto dele. E ele curava, e os demônios vinham e se curvavam diante dele. Porque ele é o rei. E ele tem todo o poder. Toda a autoridade foi dada a ele pelo Pai. E ele estava carregando isso onde ele andava. E as pessoas podiam ver. E os demônios vinham, se curvavam. E ele falava para eles: não proclame isso ainda. Espera um pouco, ainda não chegou o momento deles saberem. Aquelas pessoas, eles não sabiam tudo que nós sabemos sobre Jesus. Nós sabemos quem ele é. O que ele fez por nós. Eles tinham a esperança que ele realmente fosse o Messias, aquele prometido que eles estavam esperando. A história estava sendo escrita ali diante dos olhos deles. E é interessante pensar em história sendo escrita. Não vou poder deixar de falar de ontem, né? O Marcos acordou quase de madrugada ontem para ver a história sendo escrita, né? Eu falei: não acredito, você vai sacrificar o seu sábado de manhã. Ele: que isso? Lógico. O Brasil ganhou a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, gente. É o primeiro país da América Latina que ganhou uma medalha nos Jogos de Inverno, uma medalha de ouro. História sendo feita, ele não queria perder isso. E quem queria perder aquela pessoa que possivelmente era o Messias e estava ali diante deles? Estava todo mundo lá. Eu quero que vocês se imaginem. Quero que vocês se imaginem ali, ouvindo falar de Jesus. Você tem um ente querido que está enfermo, um ente querido que é paralítico, que é cego, e você quer chegar perto dele para que ele seja curado, porque eles podiam ver o poder saindo dele. Você não ia querer estar ali? É como se estivesse num show, um concert. E aí o ídolo está lá e as pessoas estão se apertando para chegar perto dele. Eu não sei, pensando dessa maneira, talvez eu não ia querer estar lá. Eu tenho pânico só de olhar quando eles mostram assim do drone, né? As pessoas tudo amontoadinho, juntinho um do outro, a falta de ar. E o que Jesus fez? Ele falou assim: deixa um barquinho preparado ali para mim. Porque a multidão apertava ele. Ele tinha que subir no barco e ir um pouquinho na água para que a multidão não chegasse perto dele. Porque só de tocar saía poder de Jesus. Só de tocar nele. Se imaginem ali naquele lugar. E aí, isso a gente está vendo o que aconteceu antes de Jesus convidar os discípulos para ir para o outro lado. E aí ele sobe ao monte.
E aquelas pessoas que estão andando com Jesus, que estão ouvindo, estão aprendendo com Ele as palavras maravilhosas que Ele está ensinando. Esse filho de carpinteiro, esse carpinteiro que não estudou e está falando palavras maravilhosas que as pessoas conseguiam entender, sobe ao monte. E ali ele pega e fala: João, vem cá. Felipe, vem cá. Eu estou escolhendo você. Vem aqui, fica pertinho de mim. Vem aprender, anda comigo todos os dias. Ele chama pelo nome. Ele escolhe 12. Imagine você ali naquela multidão que está ali com Jesus no monte. E Jesus chama: vem aqui. Venha você aqui do meu ladinho. Vem aprender comigo. Vem caminhar comigo. Ele chamou pelo nome. Se imagine ali, porque, irmãos, eu quero que você saiba que Ele chamou você pelo nome, para estar do ladinho dEle, aprendendo com Ele. Se imagine ali. E aí, eles descem. Já pensou que épico que eles devem ter sentido? Ele chamou o meu nome. O homem que está curando, o homem que está fazendo todas essas coisas, esses milagres maravilhosos, que os demônios se curvam diante dele, ele chamou o meu nome. Quem sou eu para estar andando com ele? E aí ele começa a ensinar. Se vocês seguem ali, no capítulo 3, vocês vão ver que ele começa a falar em parábolas. E qual é a primeira que ele fala? A parábola do semeador. Ele chama pelo nome e ele começa a ensinar. Lançar a semente. Lançar a semente. Será que os discípulos estavam entrando na cabeça deles o que estava acontecendo? Olha o que Jesus está ensinando para eles. Saiu o semeador a semear e ele começou a lançar a semente. O nosso trabalho é lançar a semente. Onde a semente vai cair, se essa semente vai dar fruto, aí já não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é lançar a semente. E ele está falando, saiu para lançar a semente. E qual é a próxima parábola que ele fala? Sobre a luz. Ninguém pega a luz e coloca embaixo de uma cesta. Ele fala que nós somos a luz do mundo. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Eu escrevi um texto sobre a luz e o sal. Nós somos o sal. Não tem como a luz não brilhar. O trabalho da luz é brilhar. Eu estava numa igreja e falando sobre a luz, eu pedi para apagar todas as lâmpadas e ficou escuro. Eu peguei o meu celular e acendi a luz. Faz diferença. Não tem como a luz não fazer a diferença nas trevas. Ninguém acende uma luz e coloca uma cesta em cima. Por quê? Porque o trabalho dela é brilhar. E se a luz não brilha, o que está errado com a luz? Está quebrada, queimou. Não funciona. Pensa nisso. Se você é a luz e não está brilhando, o que está errado? Ele fala sobre o semeador, ele fala sobre a luz, e aí ele fala sobre o grão de mostarda que cresce. O que Jesus está falando ali para aquelas pessoas? Multiplicar, brilhar, crescer. Será que eles estão entendendo? E olha só, ele fala essas parábolas para a multidão, e aí ele chama os 12. Vem cá, vem cá. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu falei? Não, Senhor, a gente entendeu. Deixa eu explicar para vocês. Aulas particulares com o mestre. Ele chama pelo nome. Ele ensina. Não entendeu? Eu vou te explicar, meu querido. Vem cá. O beabá. Eu vou te explicar direitinho para você entender e não passar em branco. E aí, a gente vai um pouquinho mais para frente.
ele vira para essas pessoas e fala lá no versículo 35. Cadê? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. O que Jesus está falando aqui para eles agora? Vamos para o outro lado. Eles estavam na Galileia, era a casa deles, era o lugar conhecido deles, era o que eles estavam acostumados. O que está envolvido nesse vamos para o outro lado? Sair daqui, da minha zona de conforto, esse lugarzinho aqui onde eu estou bem. O que tem lá do outro lado? Eu sei lá o que tem lá do outro lado, o que me espera lá do outro lado. Mas o mestre que te chamou pelo nome está falando, vamos para o outro lado. E a jornada? O que está envolvido nessa jornada para chegar lá do outro lado? Então nós vamos pegar um pedacinho de cada um desses. É o próximo passo, ir para o outro lado. Deixa eu ver. Você pode passar o slide para frente? Mais um, deixa eu ver o que tem. Eu esqueci de escrever aqui. Mais um. Isso. Eu vi um pastor usando essa ilustração, eu achei muito interessante. Ele chama pelo nome e ele fala, vamos dar o próximo passo. Vamos para o outro lado. Eu quero que vocês imaginem isso aqui. Vocês estão se imaginando lá com Jesus, né? Tem o barquinho lá na beira do mar, lá na água. E ele está falando, vamos entrar ali naquele barco ali, vamos atravessar para o outro lado. Aqui eu quero que vocês imaginem que essa multidão não é o mundo. Somos nós, somos a igreja. E ele está te chamando, vem você, vamos entrar comigo no barco e ir para o outro lado. Que especial ele falar isso para você. Irmãos, porque igreja quer dizer sair para fora. É como é que chama? No português, quando você fala duas coisas na mesma frase, sair já é para fora, né? Mas aqui ele está falando, vou sair para fora. É isso mesmo. É uma palavra bonita. A igreja é isso. A igreja não é vir para dentro, é ir para fora. Você foi chamado, você está aprendendo, você está tendo aulas particulares com o mestre. Vai para fora. Vem para o outro lado, vamos lá, entra no barco comigo. É deixar, quem que está aqui nessa multidão? Que é tão importante, que impede a gente de dar esse passo de fé e ir para o outro lado. É o seu trabalho? É a sua casa? É o seu conforto? É a sua família? Quem que está te chamando? Nada mais é do que o Messias esperado. Aquele prometido tão esperado. Eles estavam na esperança que era Ele. Nós sabemos quem Ele é hoje. Nós temos a revelação completa aqui, olha. É Ele. Vamos para o outro lado, Ele está falando. Irmãos, eu vou falar uma coisa que talvez vai chocar vocês. Mas é a pura verdade. Deus, Ele não quer que você venha para a igreja todo domingo e volte para casa e viva a sua vida bonitinha. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você vá para o outro lado. Agora, a coisa que vai chocar você é que eu vou te dizer. Satanás, ele quer que você venha para a igreja todo domingo, senta aqui bonitinho e volte para o seu trabalho, para a sua casa e viva a sua vida bonitinha. Você está fazendo a vontade de quem? Quando Jesus fala, vamos para o outro lado. E você deixa o medo te dominar. Você deixa a sua insegurança te dominar.
Você está fazendo a vontade de quem? Porque é exatamente isso que Satanás quer. Ele quer igrejas mornas. Igrejas que venham para dentro e ficam na bolinha. Ele não está interessado nas pessoas. Não, vamos para fora, vamos convidar os amigos do trabalho para vir aqui assistir um filme evangélico. Vamos sair e falar para o meu colega de trabalho que Jesus o ama. Demonstrar com a minha vida, com minhas atitudes. Satanás não quer isso, mas Deus quer. Pensa bem a vontade de quem você está fazendo. Jesus chama, vamos para o outro lado. Às vezes a gente pensa demais, né? E pensar demais não é fé. Fé é confiar e se mover em direção da voz poderosa que nos fala o que temos que fazer. Isso é fé. Aquilo que nós não podemos ver. O que está lá do outro lado? A gente vai chegar lá do outro lado. Eu não sei. Mas Ele que está me chamando conhece a jornada e conhece o outro lado e o que vai acontecer lá do outro lado. Por que Ele está me chamando? O que está te impedindo de chegar do outro lado? Você já parou para pensar? Esse outro lado aqui era uma jornada de mais ou menos uns 18 quilômetros de mar. Talvez o seu outro lado é o outro lado da rua, o portão do vizinho. Será que é tão difícil dar esses passos? Talvez o outro lado é chegar do lado do colega de trabalho e convidar ele para vir na igreja. Qual que é o seu outro lado que Jesus está te chamando? E aí nós vamos ver a jornada agora. Fala assim, lá no versículo 36. Deixando a multidão, eles, quem são eles? Os discípulos. Eles o levaram no barco assim como estava. Interessante, né? Ele falar assim como estava. Quero que vocês não esqueçam que Jesus, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Nós vemos através dos evangelhos que ele sentiu fome, ele sentiu frustrado, ele sentiu cansaço, ele sentiu tristeza, ele chorou. Jesus estava extremamente cansado. E da maneira como ele estava, eles o pegaram. Falaram assim, vamos entrar no barco, vamos lá para o outro lado. E eles entraram no barco com Jesus. Quem que eles pegaram e colocaram dentro do barco? Você pode passar, por favor, o slide? Eu achei essa foto aqui do barquinho. Eu procurei fotos de barcos de pescadores na época de Jesus. Eu imagino que era um pouquinho maior. Mas também eu vi as carcaças, né, que os estudiosos encontram, mas não dava muito ânimo, não. Eu não sei quantos de vocês já andaram em barcos aqui. Eu já andei em navio e eu já andei num barquinho de pesca lá em Porto Seguro, para o meio do mar. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, tem uma diferença muito grande. Eu queria vomitar o tempo todo, porque o barquinho vai sendo levado pela onda. Já o navio não. O navio, ele é enorme, ele é pesado, ele fica mais estável. Mas aí quando você deita na cama, você sente. Quando você sai do navio, você sente o seu corpo fazendo assim, ó. Ele estava fazendo assim o tempo todo e você não sabia. Esse é daqui, ó. Isso aqui. Era o que ia ajudar eles a chegarem lá do outro lado. Pode passar para o próximo? O próximo agora. Não? Já pulou para a conclusão? Será que eu não fiz? Eu mandei o errado para você, talvez. Mas é isso daí mesmo. Quem que eles colocaram dentro do barco? Eu encontrei isso aqui.
Eu não sei se vocês conseguem ler. Foi ele que eles pegaram e colocaram no barquinho com eles. Ele que estava deitado na polpa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Era ele. Meus irmãos, quando ele chama a gente para ir lá para o outro lado, ele não fala assim, vai, eu fico aqui, eu encontro você lá. Ele vai com a gente no barco. Você não vai estar sozinho nem um minuto. Não tem como você viver a vida cristã e falar assim, Jesus, espera um pouquinho. Você está comigo no barco, mas eu vou ali no trabalho, deixa eu deixar você aqui em casa e depois do trabalho você entra no barco de novo. Não. Ele está com você o tempo todo. E se você não está brilhando a sua luz, se você não está sendo sal, porque o sal quando bate na comida, se você colocou ele ali, ele vai fazer a diferença, não tem como. Ele está lá com você, naquele barquinho. É ele. É ele. É o Jesus de Nazaré. É o leão de Judá. É o Jeová Jirê. É o Jeová Rafá, é o Jeová Nissi, é o Shalom, é o Sabaote, é o Elohim. É o Senhor que é o meu pastor. É Ele que está no barco com a gente. Não tenha medo. Nós estamos ouvindo todos os domingos, é uma sequência de estudos bíblicos que o pastor passou para a gente, para abrir os olhos de vocês, que a igreja é para ir para fora. Ah, Andréia, mas eu morro de medo de falar de Jesus para alguém e a pessoa me perguntar e eu não saber o que responder. Vai estudar a Bíblia, meu irmão. Vamos estudar juntos? Você quer saber o que responder? Bora estudar junto? Eu falei para uns jovens, uma vez na semana de missões, o ano passado. Um monte de coisa que as pessoas podem perguntar e o que você vai responder. Vamos sentar junto e vamos ver. Agora, se alguém pergunta uma coisa e você não sabe, você fala assim, olha, a Bíblia é um livro maravilhoso. E ninguém conhece tudo que está aqui. Você deixa eu escrever a sua pergunta e a semana que vem eu trago para você a resposta e a gente estuda juntos? Não tem vergonha nenhuma em fazer isso. Vá para o outro lado, meu irmão. Jesus está te chamando, Ele te chamou pelo nome. Ele não quer você sentadinho aqui no banco todo domingo, não. Ele quer você falando aí fora. Ele quer você agindo. Ele quer você trabalhando. É isso que é uma vida cristã. Com Jesus no barco. É Ele que está ali com você. Você não está sozinho. E aí, Ele está no barco. E o que acontece? Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água e os discípulos desesperaram. Como a gente desespera? Eu não vou falar para vocês que eu não desespero, porque eu desespero. Mas Ele está lá. Ele está do nosso lado. E foi Ele que criou o vento. Ele que criou o mar. E os discípulos estão a ponto de descobrir quem é Ele. E nessa jornada, meus irmãos, se você se levantar para ir para o outro lado, aí você está falando não para a vontade de Satanás, ele não vai ficar contente e ele vai ir atrás de você, sim. E as ondas vão bater para te derrubar. E as ondas vão bater para te cobrir, e as ondas vão bater para te afogar. Mas quem está no barquinho com você? É Ele. Não se esqueça. Às vezes bate forte.
e a gente sente a falta de ar. Mas Ele está no barco com a gente. É Ele, é o Todo-Poderoso que se levantou. Jesus, mestre, você não importa que morramos? E Ele se levanta e fala: aquietai-se, acalme-se, e a bonança vem. Minha gente, quem é esse que até o mar e o vento obedece? É quem está no barco comigo. É Ele. As tempestades vão vir. Elas são inevitáveis. Se nós estamos lutando contra a correnteza, elas vão vir. Obrigada, querida. Para derrubar. Mas vocês querem saber de uma coisa? Se eles não tivessem entrado no barco, se eles não tivessem aceitado o convite da jornada, eles teriam perdido a oportunidade de ver o poder de Deus sendo realizado na vida deles e livrando a vida deles da morte. Sem as lutas, não há crescimento. Sentadinho, vindo para a igreja todo domingo, vivendo sua vida bonitinho, você não vai crescer. Você não vai ter experiências profundas com o Senhor dos Senhores. Ele quer você na jornada. Ele quer que você clame o nome dele quando as coisas ficarem difíceis. Ele quer fazer parte, Ele quer ver crescimento, Ele quer que você veja o poder dEle na sua vida. Você tem visto o poder de Deus na sua vida, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Porque lá em Tiago, vamos dar uma idinha, não está aqui nas minhas coisas, mas vamos lá em Tiago. Tiago capítulo 1. Cadê o óculos? Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. É isso, irmãos. Está sendo difícil? O inimigo está tentando te derrubar? Dê glória a Deus. Se apegue a Ele que está no barco com você e atravesse junto com Ele, porque é só Ele que pode te livrar. E você vai crescer, e você vai ver poder sendo realizado na sua vida através dele. Para atravessar para o outro lado, a gente vai precisar se sacrificar. A gente vai precisar gastar o nosso tempo, que hoje em dia é uma coisinha meio difícil, ninguém quer, né? Sacrificar o tempo. E a gente vai ter que se dedicar. É aquele momento que você chega em casa e, vou deitar no sofá agora. E aí toca o celular e aquele irmãozinho está precisando de uma oração. O irmão está precisando que você venha para a casa dele. Ou tem alguém que está precisando de ajuda. Tempo, dedicação, sacrifício. É isso que Deus quer. Mas nós vamos estar com Ele. Naquele dia Ele chamou 12. Hoje Ele chama você. Ele tem falado ao seu coração? Qual que é o seu outro lado? E sem aquela tempestade, a gente não vai ter crescimento. E o outro lado? O que tem lá do outro lado? Todos os movimentos de Jesus não eram por acaso. E eu gosto tanto de ver isso. Quando ele estava no caminho,
indo para um outro lugar e ia passar pela Samaria. Os discípulos, mas Jesus, tem outro caminho. É aqui, tem um propósito. Todos os passos de Jesus eram calculados, tinham um propósito. Por que eles estavam indo lá para o outro lado? O que tinha lá do outro lado? Vamos ver lá em Mateus capítulo 5? Eu quero ler com vocês, porque eu acho lindo isso daqui. A gente vai ler até o 20, tá bom? Para entender tudo. Fala assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros com seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros das colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo veio ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. É interessante que Jesus faz a jornada com os discípulos, chega do outro lado, acontece um acontecimento e ele entra no barco para ir embora de novo. Era uma alma. Vale a pena entrar no barco, atender o chamado, passar pela jornada, pelas tribulações, por uma alma? Jesus achou que valia a pena, meus irmãos. É preciosíssima para ele essa alma. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue por aquela única pessoa. E ele quer usar a sua vida para trazer transformação e libertação. É você que ele quer. Ele está chamando você. Quando ele chama, ele está pensando em você para esse trabalho. Que épico. Ai, que maravilhoso, gente. É o Senhor dos Senhores. É o Senhor, o meu pastor, que está falando comigo: Andréia, entra no barco, vamos lá para o outro lado. Tem uma coisa especial lá para você. E que especial, irmãos. Que especial, irmãos.
Me perdi aqui. O Evangelho é grande demais para ser vivido e guardado só para mim. É poder que traz transformação e libertação na vida das pessoas. Você está guardando esse tesouro para você, hein, querido? Você está escondendo a lâmpada embaixo da cesta. Você está colocando sal e insosso no mundo. Aquele que é feito para ser pisado, jogado fora. Não faça isso, querido. Atenda o chamado do Salvador. Vá para o outro lado com Ele. Leve essa mensagem. Tem uma coisa aqui no estudo que eu achei muito interessante. Deixa eu ler para vocês. Alguém precisa investir mais do que Satanás na vida das pessoas. Quando Jesus chegou lá do outro lado, o que os discípulos estão falando? Quem é esse homem? Gente do céu! O mar e o vento obedecem. E aí, o demônio vê de longe, vem correndo e se prostra. O que você quer comigo? Me deixe em paz. Ele pergunta, quem é você? Legião. Eu não sei se vocês entendem, mas legião era uma palavra usada no exército romano. Não tenho exatamente o número, mas são mais de 2.000. Chega a ser 3.500 soldados. E ali ele fala que ele é uma legião. E ele entrou, e eles saíram e entraram em vários porcos, né? Que eram 2.000 porcos que caíram no mar. Dentro de uma pessoa. Olha quanto o inimigo investiu na vida daquele homem. Ele mandou uma legião de demônios. Mas com uma palavra do Rei da Glória, aquele homem foi liberto. E é esse poder que desceu sobre vós quando o Espírito Santo veio sobre você, meu querido. Com uma palavra, você traz libertação para essa pessoa. Vai saber quanto Satanás investiu na vida dela. E Jesus está chamando você para ser o instrumento de libertação. Você vai fazer a vontade de quem? Há pessoas lá do outro lado que a única esperança deles é essa mensagem que nós temos para trazer. Esse tesouro que a gente está guardando tão precioso que às vezes a gente coloca debaixo de 7 chaves para ninguém encontrar. Meu querido, não faça isso. Isso aqui não é só para a gente, é para todos. Qual que é o outro lado para você? É do outro lado da rua? É do outro lado da mesa? É do outro lado do balcão do seu trabalho? Não diga não para Deus. Traga transformação. Nós precisamos ver a nossa igreja saindo, se levantando, entrando no barco, fazendo a jornada, indo para o outro lado, vendo o barquinho balançar para todo lado, experimentando do poder de Deus a cada dia na nossa vida, para que vidas sejam transformadas. Vamos sair daqui, irmãos. Vamos para fora. A experiência de ver uma vida liberta e transformada vale qualquer sacrifício. Você já experimentou isso? Não? Ah, meu querido, entre no barquinho com ele. Vá para o outro lado que você vai experimentar a alegria de ver uma vida sendo transformada. E aquele homem veio atrás de Jesus. Deixa eu te seguir, por favor, eu não quero te abandonar nunca mais. Jesus falou, não. Vai para a sua cidade, vai lá para o outro lado. Vai lá. Vai lá transformar vidas. Aquela jornada não era em vão. Uma alma foi transformada e libertada para que outras chegassem ao conhecimento do poder de Deus. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Tome o próximo passo. Deixe para trás essa multidão. Entre no barco. O que está te pedindo, querido? É pecado? Se ajoelhe. Peça perdão a Deus.
Se liberte desse pecado. Ele está te acorrentando? Se liberte. Se você ainda não faz parte da família de Cristo e não entende isso que nós estamos falando, eu quero te dizer que Jesus te ama. Ele é o único caminho que leva à salvação. E Ele está te chamando hoje para conhecer a luz. Se você ainda não faz parte, procure um dos pastores, procure alguém da igreja, que nós vamos explicar isso direitinho para você. Agora, se é o pecado que está te dominando, se é as suas vontades próprias, deixe tudo ao pé da cruz, irmãos. Entre no barquinho, porque Ele está te chamando. Ele está te chamando para uma jornada, porque a vida cristã é uma jornada. A vida cristã não é acomodada. É se movimentar. Você pode colocar a conclusão, por favor? Eu vou orar com os irmãos daqui a pouco. Eu quero que você coloque diante de Deus aquilo que tem prendido o seu coração e não tem te deixado entrar no barco e fazer parte dessa jornada. É tempo de irmos além da nossa zona de conforto, de ousarmos fazer a obra de Deus em territórios que não conhecemos. Ele está te chamando. Precisamos ter coragem de obedecer para termos a chance de experimentar do poder do nosso Senhor. E a recompensa? Vidas transformadas, vidas libertas, o reino de Deus sendo propagado. É essa que é a nossa recompensa. Vale a pena? Com certeza, vale a pena. Essa mensagem tem tudo a ver com a nossa campanha de missões, né? Eu vou. Você está pronto para ir? Porque Ele te chama. Ele te chama. Irmãos, eu quero que você se coloque em pé nesse momento. E aqui a gente vai pedir a Deus para nos libertar dos nossos medos. Dá medo ir para o outro lado? Dá medo. Pergunta para o pastor Fábio, para a pastora Gilca. Dá medo a jornada? Dá medo. Meu querido, quem está no barco com você é mais poderoso que o vento, é mais poderoso que o mar, é mais poderoso que qualquer coisa que o inimigo lance na sua direção. Com uma palavra dele, os demônios se prostram. Eu não vou te dizer que você não vai morrer nessa jornada, que ela não é perigosa, que você não vai perder a sua vida, mas você vai perder a sua vida por uma coisa que vale a pena. É para isso que o Senhor te chamou, é para isso que Ele te resgatou, é para isso que Ele te trouxe aqui. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus nesse momento. Você quer entrar nesse barquinho e ir para o outro lado com Jesus? Põe a sua vida nas mãos dele. Entregue tudo que tem amarrado você de não conseguir entrar nesse barco. Peça ajuda dele. Senhor Jesus, Rei do Universo, nosso Criador, Senhor dos Senhores, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, nós estamos aqui porque nós te amamos. Não deixa a gente gastar a nossa vida numa vida cristã morna, que não traz fruto, Senhor. Usa as nossas vidas. Senhor, arranca as correntes do conforto, arranca as correntes do medo, arranca o pecado, Senhor, que tem amarrado, cegado a gente para ver essa obra maravilhosa que precisa ser feita, Jesus.
nos liberta. Nos dá força de dar esse passo de fé, não sabendo o que tem do outro lado, mas o Senhor sabe por que está nos chamando, e o Senhor sabe por que o Senhor está nos levando nessa jornada. Nos ajuda, Senhor, a abrir nossas bocas e testemunhar, a sermos luz onde nós estivermos, a ser aquele sal gostoso que tempera a vida ao redor onde nós estamos, Senhor. Que as pessoas possam sentir esse sabor maravilhoso e perguntar o que é isso, e nós possamos falar: nós servimos aquele que até o mar e o vento obedece. Senhor, não deixa a gente sair daqui e viver uma vida morna essa semana. Toca em nossos corações, incomoda a nossa vida, para que a gente possa sentir o nosso barquinho balançar e experimentar o Teu poder em nossa vida, nos libertando, nos protegendo, nos guardando e trazendo libertação através das nossas vidas, Jesus. Oh Deus de amor, nós queremos ver o Teu reino crescer. Nós queremos trazer vida, e vida em abundância para as pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas pessoas que nós amamos e que nós não temos coragem de abrir a boca e falar: não continua nessa vida de pecado. Você está caminhando para o precipício. Você vai cair, não tem volta. Eu tenho a palavra de salvação para você. Oh Deus, liberta as nossas bocas para que nós falemos isso, Senhor. Quantas pessoas estão precisando ouvir isso essa semana? Quantas pessoas estão amarradas na depressão, pensando em suicídio, e só a Tua palavra pode libertar, e eu sou esse vaso que vai levar, Senhor, a palavra para essa pessoa. Senhor Jesus, guarda as nossas vidas do pecado, Senhor. Nos liberta. Usa as nossas vidas, Senhor. Eu te peço que sejamos uma igreja que sai para fora. Sejamos uma igreja que a comunidade ao nosso redor pense: o que tem ali? Eu quero ir lá ver. O que eles estão causando ali? Use o poder do Espírito Santo em nossas vidas, Jesus. Nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, aquele que nos libertou, nos chamou pelo nome, nos consagrou. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé, e nada